absoluto. Nós não bebemos água e nem nos alimentamos. Mas 6 horas da manhã, eu quero vocês aqui comigo em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero falar sobre a capa agora, né? A capa da nossa live, que fala sobre uma preparação aí. Europa se prepara para uma terceira guerra mundial. Autoridades europeias, cada vez mais preocupados com o potencial conflito da OTAN, sugerem preparações em empresas para minimizar dependência de recursos russos. Nas últimas semanas, líderes europeus têm demonstrado uma crescente preocupação sobre a possibilidade de um confronto armado no continente. Uma figura de destaque da Organização do Tratado do Atlântico Norte sugeriu que as empresas europeias comecem a ajustar suas operações para possíveis cenários de G, diminuindo a dependência da Rússia e da China, destacou. Em aviso que ocorre em um contexto de tensões geopolíticas e militares crescente, ressaltando a necessidade urgente de uma preparação eficaz para emergências. As raízes dessas preocupações intensas incluem mudanças nos protocolos nucleares da Rússia, paralelamente à capacidade avançada de mísseis de longo alcance russos, alarma líderes europeus, levando-os a reavaliar suas estratégias de defesa num ambiente de crescente tensão internacional. E aí, irmãos, as nações europeias estão adotando medidas para enfrentar as preocupações de segurança. A Suécia recentemente atualizou um panfleto chamado Se Houver Crise ou Guerra, guiando seus cidadãos em caso de conflito. A Finlândia também divulgou diretrizes para a preparação de crises, refletindo a preocupação de uma iminente ameaça à segurança regional. Além disso, há crescentes demandas por abrigo antibomba. Na Espanha, a procura por bunkers subiu consideravelmente enquanto a Alemanha revisa suas instalações de proteção civil. Essas ações demonstram um movimento rápido para preparar a população para enfrentar os desafios do futuro. Irmãos, a Rússia, né? Ela tirou já, né? Ela saiu totalmente do marco de armamento nuclear e ela está totalmente preparada para um ataque. Hoje eu vi uma reportagem interessante que diz que a Ucrânia não soube usar os mísseis de longo alcance e está ficando sem munição. O que vocês acham disso? Do nada, o Biden autorizou, o Reino Unido autorizou, a França autorizou a Ucrânia utilizar mísseis de longo alcance. Enviaram os mísseis e agora eles estão dizendo que eles não souberam usar os mísseis e agora meus irmãos? Não, mas a ideia é dizer que não vão mais armar a Ucrânia, a G da Ucrânia, irmãos. Isso é a visão do pastor Carlos. Só foi para jogar todo o armamento velho no lixo. Tinha muito bomba, muito tanque, muito armamento da Guerra Fria ainda, que foi usado no início. Agora vocês já estão vendo eles usarem mais drones, mais laser, mais armas de longo alcance. Quer dizer, a reserva antiga foi toda jogada fora e agora o mundo está pronto. Não é só os Estados Unidos, mas o mundo está pronto para usar armas novas, tecnologias novas da guerra. Então, o que eu quero que vocês entendam? Desde o início desta G,
Eu disse para vocês que só o que eles usavam em 2022 era tudo arma velha. Tudo que você via era velho. E agora, você está vendo coisas poderosas sendo usadas. E tudo isso tem uma ligação com os senhores das armas, né? Então, dia 20 de janeiro promete. Dia 20 de janeiro promete. E promete muito, né? Após a entrada de Donald Trump, eu vi uma jornalista, até uns dias atrás, assim, eu dizia que era impossível o senhor Alexandre de Moraes ir preso. Só que o André Mendonça pediu vista na questão das fake news, foi jogado para janeiro, para fevereiro, eu acho, né? Eu não sei quando é que acaba o recesso da Suprema Corte. Uma coisa eu vi, que o Alexandre de Moraes está trabalhando no recesso. Mas vocês lembram, né, que quando o Alexandre de Moraes bloqueou o Twitter, ele bloqueou dinheiro da Starlink, ameaçou fazer um monte de coisa. E eu lembro que o senhor Elon Musk, ele lançou uma mensagem: você vai preso. Alguém lembra disso aqui, que Elon Musk disse? Que Alexandre de Moraes vai para a cadeia? E agora o Elon Musk se tornou um protagonista poderosíssimo nos Estados Unidos. E eu acredito, né? Eu acredito que alguma coisa a irmã Kelly está dizendo que é impossível. Mas dentro desse cenário, irmãos, presta atenção no que o pastor Carlos vai falar agora. Está se criando um cenário de uma falsa segurança e de uma falsa paz mundial. Eu falei isso no culto do Zoom na quinta-feira e eu volto a falar. Eu volto a falar algo para vocês. Está se criando uma imagem de fins de coisas que não estavam previstas para acontecer por esse tempo. Eles estão criando, por exemplo, eu vou dar exemplos aqui. O Donald Trump falou que vai sair da OMS no primeiro dia de governo. Então, se houver uma pandemia, a OMS não vai ter poder sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos colocar a América em lockdown. O Donald Trump falou que vai abolir toda, presta atenção, toda, os Estados Unidos vai abolir toda a agenda transgênica. Tudo que é ligado à questão hormonal, à mudança comportamental, à mudança ideológica, vai ser exonerado dos Estados Unidos. Outra coisa que Donald Trump ele tem falado, né, sobre a questão imigratória. E agora o Elon Musk, ele quer legalizar imigrantes, dizendo que vai liberar vistos para trabalhadores. Então, quer dizer, talvez essa política de mandar imigrante embora possa mudar para a liberação de trabalho nos Estados Unidos, através de Elon Musk. Elon Musk está falando de liberar vistos para trabalho, para as pessoas que querem trabalhar nos Estados Unidos, criar uma nova modalidade e liberar as pessoas para ir trabalhar. Aí o Donald Trump está falando de anexar o México, o Canadá e o Canal do Panamá voltar a ser dos Estados Unidos, e o México e o Canadá serem estados americanos. Olha a ideia, né? A gente viu a queda da Síria. A gente está vendo o Hamas e o Hezbollah e os outros sendo enfraquecidos e o Irã perdendo protagonismo no Oriente Médio. Então, assim, está se criando, presta atenção, a imagem
de um líder que está trazendo soluções planetárias de direita. De direita. E isso cria no coração do povo uma expectativa de que isso vai... Tudo que acontece nos Estados Unidos não acontece no Brasil? Sim ou não? Até o gospel é idêntico. Até o gospel é idêntico. Até o gospel é idêntico. Veja, Donald Trump perdeu. Na América, houve a invasão do Capitólio, do Congresso americano. Bolsonaro perdeu, houve a invasão do Congresso, a mesma coisa. Até as máscaras eram idênticas. Até as máscaras eram idênticas. Então, assim, dentro desse cenário que está se criando agora, primeiro, eles estão polarizando. Porque se surge uma extrema-direita forte, a esquerda já está forte. Então, quer dizer, o mundo já está dividido. Então, cria-se uma divisão, uma ruptura para um caos. As vistas do STF, obrigado, irmãos. Quer dizer, o que o André Mendonça fez sobre a fake news vai ser julgado só em março. Então, eu digo que tudo pode acontecer, né? E eu vi uma juíza que está morando na Flórida por causa de Alexandre de Moraes, ela está com mandado de prisão no Brasil, que está falando. E ela disse que já comprou até a pipoca dela para assistir de camarote a prisão do Xandão. Então, eu digo para vocês que tudo pode acontecer. E está se criando, eu vou voltar a falar, e tudo que está se criando é fake. Não existe verdade nenhuma nisso. É para gerar uma falsa esperança no coração das pessoas para se apegarem ainda mais a essa terra. Essa é a minha visão. Você pode discordar da minha visão. Mas a gente está, irmãos, dentro de uma bolha econômica muito perto de explodir, tá? Então, veja que a Suécia fez uma cartilha para uma possível crise e uma possível guerra. E eu acredito mais numa crise financeira mundial do que numa guerra. É isso que eu acredito, mais numa crise financeira mundial, porque nós estamos numa bolha, do que numa terceira G mundial. Uma terceira G mundial. Eu estou acreditando piamente que nós estamos na iminência de uma crise. Muita gente está dizendo, né? E está dizendo assim abertamente que nós estamos numa dívida de 330 trilhões de dólares no mundo. 330 trilhões de dólares no mundo. Talvez uma pandemia gere a crise que está instaurada. O mundo não suporta uma nova pandemia. Muita gente está usando aquela edição extra de Natal, da T-Cones, para dizer que